Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. E ele disse: o Deus dos nossos pais te designou para que conheças sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque há de ser sua testemunha para todos os homens do que tens visto e ouvido. Desejo tomar como tema hoje: o Deus de nossos pais te escolheu. A história inteira da Bíblia, a palavra de Deus, é a história de Deus buscando, procurando, ansiando pelo homem. Pense bem nisso por um momento. O homem não busca Deus, Deus busca o homem. Desde o princípio, sempre tem sido assim. Quando o homem caiu, ele não buscou a Deus para remi-lo ou libertá-lo. Deus buscou o homem. Todos vocês sentados neste estádio hoje, todos vocês que assistem pela televisão, salvos pelo sangue de Jesus, não estão salvos porque vocês buscaram a Deus para Ele salvá-los. Vocês foram salvos porque Ele os buscou para poder salvá-los. Esta é a história da redenção. Esta é a palavra de Deus. E nesse dia memorável, há quase 2000 anos atrás, quando Paulo se levantou em Jerusalém e fez essa narrativa àqueles que se opunham totalmente a ele, ele disse como tinha sido perseguidor da igreja, disse como tinha sido inimigo de Jesus Cristo, disse do seu ódio para com tudo que se relacionava com o que seria chamado cristianismo. De fato é uma coisa irônica, mas muitos dos meus ouvintes já foram inimigos do Evangelho de Cristo. Muitos telespectadores foram inimigos do Evangelho de Cristo. Mas milagre dos milagres, hoje você está salvo, hoje você não vive como vivia antes, espiritual e mentalmente falando. Está mudado. Aleluia! Que milagre! Você foi escolhido, e eu quero que você entenda isso hoje, porque é a coisa da mais alta importância. Escolhido por Deus. Em nossa pobre mente finita, quando tentamos alcançar a glória do céu, ficamos 1 milhão de vezes aquém do que está lá. E eu não posso entender onipotência, de que é poder infinito. Minha mente não pode alcançar, mas Deus é onipotente. Não posso alcançar nem compreender onisciência, que Ele sabe tudo no passado, presente e futuro. Mas Deus é onisciente. E eu sei a palavra, eu sei como se pronuncia, eu entendo tanto quanto minha mente pode alcançar, mas eu não creio que um ser humano pode entender alguém que conhece tudo. E Deus é onisciente, Ele conhece tudo. Ele não só é onipotente, é onisciente, mas é onipresente. Isto é, está em toda parte. Eu só posso estar num lugar de cada vez, mas Deus está presente em toda parte. Davi disse: se fizer no Seol a minha cama, tu ali estás.
Eu quero lhe dizer, você pode tentar excluir Deus do seu pensamento, vocês educadores podem tentar riscá-lo dos seus livros pedagógicos e inserir neles a evolução, você pode tentar tirá-lo da sua mente, senhora, você pode tentar agir como se ele não existisse, mas Deus está lá, toda parte, e um dia você vai responder a ele. E eu não sei o que acontece no céu quando Deus escolhe. Mas ele disse a Ananias, diga a Paulo que eu o escolhi. Ele era chamado Saulo então, o seu nome hebraico. Paulo é o nome em grego. Escolhido. Eu estava numa reunião há anos atrás, um pastor amigo entre outros estava atrás de mim. Após o culto daquela noite, foi em Little Rock, Arkansas. Ele chegou a mim e disse, quero lhe dizer uma coisa, Jimmy. O seu nome era Henry Colbreth. Ele era pastor da pequena igreja em que minha família foi salva anos atrás, quase meio século. Ele era o pastor daquela pequena igreja em que eu cresci, uma igreja bem pequena no nordeste da Louisiana. E ele disse, eu vou lhe dizer algo que talvez você não saiba. Ele disse, eu estava numa reunião de oração. Isso aconteceu há mais de 40 anos atrás, e ele citou pelo nome duas das senhoras que estavam na reunião, e ele disse, sua mãe estava lá, seu pai estava lá, sua avó estava lá, sua tia Irene estava lá, e você estava lá, 2 ou 3 outros meninos estavam lá também. Era uma reunião de oração, como as igrejas costumavam ter, e algumas ainda têm. E ele disse, estávamos orando, buscando a Deus, só esse pequeno grupo, nessa pequenina igreja, nessa pequenina cidade. E alguém começou a falar em línguas. E então houve a interpretação, e naquela interpretação foi dito que havia uma pessoa naquele grupo que iria alcançar o mundo todo com o Evangelho. Queria tocar nação após nação, após nação, após nação. E ele estava ali com lágrimas nos seus olhos e disse, quando eu ouvi a interpretação e olhei para aquele grupo diminuto, eu disse em meu coração, mesmo nada dizendo, não acreditei na interpretação. E ele disse, eu olhei para sua avó e ela estava em idade avançada. E eu olhei para outra senhora, ela já era idosa. Eu olhei para sua mãe e seu pai. Eu os amava muito, mas tinha minhas sérias dúvidas que eles cumprissem essa profecia. Ele disse, eu olhei para você e para os outros 2 meninos e vocês estavam descalços. Ele disse, você estava com uma camiseta, você tinha só 8 anos. Um garoto. E eu disse, eu olhei para essa reunião e pensei, oh Deus, não é possível que haja alguém aqui que cumpra essa profecia. Mas ele estava ali com lágrimas nos olhos e disse, mas agora eu sei que a profecia era real e vinha de Deus. Fiquem sabendo disso. Vocês que estão aqui, os que assistem pela televisão, vocês podem não entender como isso é importante para mim. Você foi escolhido. Você entende isso? Você compreende, escolhido por Deus. Eu estava em Singapura há algum tempo. Eu parei num templo hindu. Entrei nele, nós tínhamos parado para outra coisa, mas do outro lado da rua estava o templo. E eu entrei, estava aberto ao público e muita gente estava por lá. E eu perguntei se a gente podia entrar e observar o que faziam. Eu entrei e fiquei ali muito tempo, estava sujo, o chão estava não só sujo, mas imundo. Havia coisas escritas nas paredes e havia alguns galhos e folhas secas e velhas e havia um incenso mal cheiroso que queimava numa mistura que eles tinham colocado nesse lugar.
Eu vi criaturas humanas enfiar os dedos dela, espalhar por sua face e murmurar uma coisa qualquer e curvar-se aos 300 milhões de deuses do hinduísmo. E todas as religiões infernais surgiram do hinduísmo. E eu fiquei ali, olhando para o rosto deles, fisionomias vazias. Eles estavam rezando aos antepassados e aos seus ancestrais e orando, pedindo para poderem vir de volta para o mundo numa situação melhor. Fiquei ali de pé e saí daquele templo dizendo: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Alguns de vocês que estão assistindo dizem: é tudo a mesma coisa. Todas as religiões são iguais: cristianismo, budismo, shintoísmo, confucionismo, hinduísmo, maometismo, catolicismo, protestantismo, a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, não. Glória. E eu vou lhes dizer porque não é a mesma coisa. Todas as outras podem ser iguais, mas o cristianismo não é só uma religião, ele é um relacionamento, e um relacionamento com uma pessoa, e esta pessoa é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o mais formoso entre milhares. Aleluia! Glória a Deus! Se eu me alegro, não é por causa de alguma religião qualquer. Eu não me alegro por alguma forma ou rito, mas eu me alegro porque eu travei conhecimento com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele abriu os seus braços para mim e disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Louvado seja o nome de Jesus. Fui escolhido. E vocês que se intitulam de jornalistas querem me fazer parar, mas o inferno vai congelar antes que vocês calem a voz que sai do meu peito e que clama que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Glória, aleluia, aleluia. Se eu louvasse uma denominação, me envergonharia. Se eu exaltasse as virtudes do meu talento, me envergonharia. Se eu comprasse um ingresso para ouvir um desses artistas de rock efeminados que andam por aí cantando suas músicas, então me envergonharia. Oh, mas quando eu clamo por Jesus e o proclamo e me curvo a seus pés e digo: Ele é Senhor, não me envergonho e nunca me envergonharei. Ele me escolheu. Graças a Deus que eu não estou esperando voltar reencarnado em um macaco ou outro bicho. Graças a Deus, meus ancestrais não estão por aí em forma de um elefante, um boi ou uma vaca. Graças a Deus, minha mãe está com Jesus hoje, andando pelas ruas da glória celestial, porque conheço Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Fui escolhido. O Deus de nossos pais me escolheu. Aleluia. Oh, eu sinto assim, Senhor, eu sinto assim. Ananias levantou-se diante daquele grande perseguidor, Saulo, e disse: Deus escolheu você. Você vai mudar de direção. Alguns de vocês estão sentados aí na poltrona, em frente da televisão. Você gosta da cerveja, de vinho e de mulheres, não é mesmo? Gosta de apostar em cavalos e outras coisas. Mas alguma coisa vai tocar você. Vai mudar o seu coração, vai mudar sua vida, vai mudar sua direção. Sim, porque Deus escolheu você. Glória, aleluia. Alguns dos homens, as esposas têm orado por vocês por muito tempo, mas Jesus vai tomar conta de você e vai mudar você, vai mudar você, vai mudar você.
E Ananias disse a Paulo, gosto de chamá-lo Paulo: esta é a razão, Paulo, porque Deus escolheu você. E Deus nos escolhe por uma razão. Sabe, Deus não age por acaso, descuido, acidente ou outra coisa. O céu obedece a uma ordem perfeita. O governo de Deus é perfeito. Ele disse a Paulo, em primeiro lugar, Deus o escolheu para saber sua vontade. Saber sua vontade. E esse é o objetivo que tenho na vida, o de conhecer a vontade de Deus. Um repórter me perguntou há dias quais são os seus planos para o futuro. Eu disse: não tenho nenhum. Nunca tive qualquer plano. Procuro saber a vontade de Deus e a faço. Sou apenas uma voz e o que Ele manda fazer, faço. Eu só quero saber a vontade dele, não a de Jim Swaggart, não os meus desejos, mas a vontade de Deus. E eu quero acrescentar alguma coisa. Deus tem um querer para o mundo e para você, mas Ele vai mais longe ainda. Ele tem uma vontade especial para cada um de vocês, talhada para a sua vida, para você. E eu estou saindo um pouco fora do assunto, eu vou sair um pouquinho dele, mas eu quero dizer isso, por isso é que o aborto é tão terrível. Esta é a razão de 1,5 milhão de crianças serem mortas no ventre da mãe todo ano, o que é uma abominação, porque Deus, no momento da concepção da criança, Ele muitas vezes a escolhe mesmo antes da concepção. Ele conhece a criança. Ele disse de Jeremias: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Glória a Deus. Ele disse a Isabel: esta coisa santa que está no teu ventre. Poderia ser a vontade de Deus que uma dessas crianças viesse a ser um outro Billy Graham, talvez outro Moody, ou outro apóstolo Paulo. Mas é possível que você me diga: espere um pouco, Jim Swaggart, a maior parte dessa gente era pobre, miserável e inculta, sem nenhuma instrução. Ah, mas se você pensa assim, então é um tolo, porque Deus pode tomar aquilo que não é nada e fazer disso uma coisa gloriosa e maravilhosa. Aleluia, aleluia. Naqueles milhões de crianças negras mortas, a vontade de Deus poderia ter sido um outro George Washington Carver, que pegasse um amendoim e fizesse 10 mil coisas com eles. Sim, a vontade de Deus. Meu jovem, se você puder achar a vontade de Deus para a sua vida, você achou o segredo de tudo aquilo que é bom, nobre e grande. Você encontrou a resposta, a fonte, o segredo da realização e desenvolvimento, a vontade de Deus. A minha esposa e eu, há aproximadamente 17 anos atrás agora, estávamos pregando numa pequena igreja. Estávamos já viajando por mais de 10 anos, de igreja a igreja. A obra de evangelização é difícil. Eu sou evangelista. Deus me chamou para ser evangelista. Há diversos ministérios da igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Eu sou evangelista. Viajando de hotel para outro sem parar, e eles não eram os melhores, os mais finos, nem os mais limpos do mundo. Francis precisava comprar algum desinfetante para limpar as acomodações. Donna esteve em 32 escolas. E eu me sentia envergonhado, podem crer. Ficava envergonhado do povo saber que íamos arrastando nosso filho por todo esse país.
mudando de escolas assim. Nossa organização agora emprega mais de 750 pessoas e eu fico admirado. Elas mudam para Baton Rouge a fim de trabalhar no nosso ministério e elas precisam mudar de escola só uma vez, mas acham que isso é terrível e nós mudávamos todos os meses. Eu já estava exausto e apareceu uma igreja e eu fui perguntar a Deus se podia aceitá-la. Uma igrejinha lá no Alabama. O escritório do pastor não era muito maior do que este piano aqui. E eu me deitei no chão, fiquei debruçado no chão, fiquei estendido ali, fiquei chorando e soluçando. Por 1h30, 2 horas, eu disse: Deus, como eu estava cansado de todas estas baratas nos hotéis e cansado de viver com aquelas malas, andando como cigano pelo país e já não aguentava mais. Alguém disse: pensei que vocês evangelistas tinham tudo do melhor, mas a primeira vez que entrei num hotel decente, pensei que estava no céu. Deus me ouviu por aproximadamente 1 hora. Eu disse: Senhor, eu queria ter aquela igreja, mas graças a Deus eu tive juízo para dizer mais uma coisa. Eu disse: Senhor, eu tenho ouvido desde a minha infância que tu tens aquilo que se chama vontade permissiva, mas se é isso que tens para mim, eu não quero. Quero a vontade perfeita. É isso que eu quero. Para eu conhecer a agradável, perfeita vontade de Deus. Porque naquele tempo eu não sabia nada de rádio. Eu não sonhava que esse ministério estaria em 600 estações de rádio diariamente no mundo. Eu não sonhava que estar em 750 estações de televisão. Eu não sonhava que nossa obra missionária ia se estender por 138 países deste planeta. Eu não sonhava que Deus nos levaria a construir igrejas, escolas bíblicas, escolas para crianças, mandar missionários ao mundo. Eu nunca sonhei isso. Não sonhava que Deus ia nos levar a alcançar milhões com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não sabia disso. Mas Deus sabia. E quando eu disse: quero a tua perfeita vontade, Ele me falou e disse: eu chamei você para ser um evangelista. Eu não suspendi a chamada. Faça a obra de um evangelista. Eu fiquei perturbado. Mas Ele nunca falou nada sobre aqueles hotéis. Ele nunca falou nada sobre o Dani. Nada. Graças a Deus eu aceitei o que Deus me disse. Ou este ministério, o que Ele faz para Jesus, não estaria aqui hoje. E então Ananias disse a Saulo: não só você deve conhecer a vontade de Deus, mas notem esta expressão. Ele disse: você precisa ver o justo. A palavra justo quer dizer reto. Você precisa ver aquele que é reto. Em muitas cartas que Paulo escreveu, e eu quero mencionar o que ele escreveu aos Filipenses, ele disse: Paulo e Timóteo vos saúdam em Jesus Cristo. E Paulo disse essas coisas, se você observar como ele endereça todas as suas cartas, quase todas. Quando você lê em hebraico ou grego, mas especialmente no hebraico, você vai descobrir alguma coisa. Quando Paulo disse: Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo, ou algo assim, não é esta a palavra. Em hebraico, Jesus é Josué. Então Paulo diz: saudações em nome de Josué. Cristo em grego é ungido. Paulo disse: eu envio saudações no nome de Josué, ungido de Deus. Quando ele usa a expressão Senhor Jesus Cristo, é como se dissesse: eu o saúdo em o nome do exaltado Josué, o que foi ungido. Quer dizer, não um homem, mas o Messias. E saibam de uma coisa: pouco a pouco hoje, mesmo na mensagem pentecostal, mesmo nos meios fundamentalistas,
Estamos nos afastando do que Ananias disse a Paulo, isto é, que ele visse aquele que é justo. Estamos tentando resolver nossos problemas hoje com psicologia, com psiquiatria, com terapia e conselho. Tentamos resolver nossos problemas com educação aprimorada. Tentamos resolver nossos problemas com esforço e capacidade humana, e esses problemas não se resolvem. Quero me demorar aqui porque estas coisas, por mais elevadas que sejam, não vão mudar você. A psiquiatria não pode mudar você, a psicologia não pode mudar você, mas quando você vê a face de Jesus, quando você vê a face de Jesus Cristo, quando você vê o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quando você vê aquele que é justo e que é reto, depois que o vir, você nunca mais será o mesmo em toda a sua vida. A resposta não é religião, não é educação, não é psicologia, não é aconselhamento, não é filosofia, não é psiquiatria. A resposta é ver Jesus, ver Jesus, ver Jesus, ver Jesus. Aleluia. Oh, Deus, ajuda as nossas igrejas a apresentar Jesus. Ajuda-nos em nossa pregação a apresentar Jesus. Ajuda-nos em nosso testemunho a apresentar Jesus. Ajuda-nos em nossos cânticos a cantar de Jesus. Ajuda-nos em nossa oração a apresentar Jesus. Ajuda-nos em nossa vida a ver Jesus. A ver Jesus, a ver Jesus. Tem um amigo meu que está com o Senhor. Esteve 11 anos na África como missionário. Ele estava visitando a Libéria, na África, uma vez, pregando numa colônia de leprosos. Estava num edifício isolado, centenas de africanos asilados ali. Ele disse que o cheiro era tão horrível que ele tinha de ir para a janela e abrir para respirar um pouco de ar puro por causa dos leprosos, das feridas que estavam drenando dos seus corpos. E ele disse que um jovem pastor que tinha o nome de John Bog estava interpretando para ele. E ele reparou numa jovem africana que estava louvando e bendizendo ao Senhor, e ele pensou que fosse transpiração, mas na verdade aquilo era uma drenagem que estava saindo daquelas manchas todas, das feridas que tinha. Era uma cena triste. E ele disse, mas Deus operou, falou através de toda aquela miséria, escuridão, e tocou aquela multidão de gente, e ele disse, eles começaram a vir à frente aceitando a Jesus, e começaram a orar, e pedir perdão, e a cantar louvores a Deus. E aí o intérprete dele de repente começou a ter um acesso de alegria. Havia lá uma velha feiticeira que tinha o aspecto mais horrível que ele já tinha visto em toda a sua vida. Ela tinha sido tomada por demônios, só Deus sabe por quanto tempo. Ela estava com mais de 70 anos, seus dentes eram só uns cacos. Já tinha comido carne humana muitas vezes em sua vida, ela era canibal. Ela estava envolvida com feitiçaria, macumba, envolvida em todos aqueles terríveis sacrifícios humanos.
Ele disse que a viu claramente por causa do aspecto medonho e horripilante dessa mulher. Ali na Libéria, na África Ocidental, naquela noite. E ele disse: rompendo os poderes das trevas, a palavra de Deus penetrou bem fundo no seu coração, fez recuar as ondas do inferno, expulsou os espíritos maus, trocou as trevas pela luz. E ele disse, aquele intérprete ficou ali gritando, e então disse: irmão Trotter, você está ouvindo? É que aquela velha feiticeira estava lá, ajoelhada e dizendo: Jesus, eu te amo. Jesus, tu me limpaste com teu precioso sangue, tu me purificaste. E um inglês perfeito, ela estava dizendo: eu te amo de todo o meu coração. Tu me lavaste, tu me salvaste, tu me libertaste das cadeias do inferno. Obrigada, porque teu sangue limpou toda mancha. Ele disse: irmão Trotter, escute só. Ele disse: eu ouço, estou emocionado. Ele disse: mas você não entende. E aí ele começou a gritar como louco. Ele disse: por que você diz que eu não entendo? Ele disse: veja aquela feiticeira. Ele disse: eu vejo. Ele disse: mas você não está entendendo, irmão Trotter. Esta mulher não sabe uma palavra em inglês. Ela nem sabe dizer bom dia em inglês. Jesus a salvou e a batizou no Espírito Santo. O irmão Trotter disse que olhou para ela, e aquele exemplo horrendo de uma vida de libertinagem e sujeira do inferno, de um apetite canibalístico horrendo e demoníaco. Ele disse: aquele rosto de feiticeira começou a iluminar e brilhar. Quando a glória de Deus desceu sobre ela, ele disse: não vou dizer que ela ficou bonita, mas a glória cobria toda a sua fisionomia e literalmente brilhava. O que está dizendo, digo que muitas igrejas não entendem e muitos pastores não sabem do que falo, nem a maioria dos cristãos sabe. Ela viu Jesus Cristo, ela teve um vislumbre do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E amigo, quando você vê Jesus o justo, você muda para todo sempre. Você entende isso? Você muda para sempre. Eu quero que você entenda uma coisa. Você diz: estou cheio de religião. Amigo, eu também estou cheio. Você diz: estou cheio de pregadores mortos pregando sermões mortos a igrejas mortas. Eu também estou cheio. Você diz: eu já não aguento mais toda essa monotonia. Pastor, eu vou à igreja, eu me assento lá e adormeço, desejando que eu pudesse sair e tomar um copo de cerveja. Eu sei do que você está falando, amigo, mas eu quero lhe dizer: se você puder esquecer a religião, se você puder esquecer esses pregadores mortos que pregam sermões mortos a igrejas mortas, se puder fazer isso, eu posso apresentá-lo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para que você veja Jesus. E amigo, quando você ouvir, você nunca mais será o mesmo. Quando você ouvir, você nunca mais será o mesmo. Uma vez que você o veja, todas essas bebidas que antes eram tão atraentes não serão mais atrativo. Quando você vir Jesus, os jogos de carta não atrairão mais, Hollywood não atrairá mais. Quando você vir Jesus, para que você veja aquele justo. Agora fique aí em frente da sua televisão por um minuto. E eu ainda não disse tudo. O Jesus do qual eu falo
O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, do qual eu falo, não é um desses cristos efeminados que aparecem nos quadros. Não é um desses cristos que estão pregados num crucifixo no painel do seu carro, ou pendurados no seu pescoço. Não estou falando de um Jesus histórico que vive em algum livro de história empoeirado. Estou falando de um Jesus que está vivo hoje. Estou falando de um Jesus que é a videira verdadeira e o quarto homem no meio da fornalha ardente. E desse Jesus que ascendeu aos céus e os anjos anunciaram que ele vai voltar de novo. O Jesus que quebra as cadeias, as correntes, os grilhões da morte, que vence o vício da heroína, o vício da maconha, o vício da cocaína, o vício do álcool, e pode erguer você e libertar você. Desse Jesus é que eu estou falando. Glória, glória, glória. Aleluia, aleluia. Estou falando de Jesus, falando de Jesus. Semana passada, um amigo muito chegado disse: Jim Swaggart, eu tenho falado de Cristo a um irmão meu que mora pegado a mim há meses e meses. E ele odiava você. Alguns de vocês ligaram e estão com os óculos caídos do nariz, assistindo. Ele disse, ele xingava você, ligava somente para xingar você. Eu gosto desse tipo. Ao menos eles têm um pouco de vida. Outros só ficam sentados. Eu falava de Cristo a ele e ele dizia: não quero saber disso, não quero ter nada a ver com isso. A esposa dele se converteu, aí piorou tudo. Você procura viver numa casa em que você está cantando: o que é que a baiana tem? E ela anda por lá cantando: estou alegre, alegre, muito alegre, estou alegre. Glória. Oh, ele ficou zangado. Ficou zangado mesmo. Há 2 semanas ela disse, o programa estava no ar e ela ouviu um barulho lá embaixo, parecia que um saco de batatas tinha caído. Bum, bum, assim mesmo. E ela chegou até o alto da escada e olhou para baixo, e ele tinha caído de joelhos, bum, bem ali em frente da televisão, e estava dizendo: oh Deus, eu venho a ti em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, e como eu tenho vivido, as coisas que eu tenho feito, eu te confesso com a boca, e creio em meu coração, que tu ressuscitaste dos mortos, eu te aceito como Salvador. Lágrimas rolando na sua face, ele escolheu você, o Deus dos nossos pais escolheu você. Aleluia. Oh Senhor, preciso terminar. Que horas são agora? Oh, já está na hora de eu ir terminando este sermão. Não só conhecer sua vontade, não só ver aquele justo, mas ouvir a voz da sua boca. Em Hebreus 1:1, lemos o seguinte: havendo Deus, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais através dos profetas, a nós falou-nos nos últimos dias através do Filho,
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o mundo, para ouvir a voz da sua boca, falada por seu Filho. Há dias eu estive com Gary Jackson. Muitos de vocês não o conhecem, mas ele realizou algumas das maiores cruzadas neste país há 30, 35 anos atrás. E Deus disse que ele fosse para Nova Orleans, e ele ouviu a voz da sua boca. E naquela cidade, Deus lhe deu grandiosas reuniões. Minha família foi abençoada por essa cruzada. Tudo que fazemos, Deus nos mandou fazer. Eu ouvi a voz da sua boca. E encurtando, ele disse: para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca para ser testemunha. Atos 1:8, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Quando eu era menino, garoto, uma senhora veio à nossa igreja. Foi durante a guerra, 1943. Ela falou sobre o Japão. Ela tinha sido missionária no Japão. E eu tive vontade de ir para o Japão. Eu tinha 8 anos. Há 28 anos, Francis e eu ouvimos Phil Hogan falar sobre a China. E eu quis muito ir para a China como missionário. Quando adolescente, eu ouvi Morris Plotz falar sobre a África. E eu quis tanto ir para a África, mas não sabia o que fazer. Todo missionário que eu ouvia, eu queria ir para aquele país para ser testemunha. Um senhor me escreveu há dias: Deus não chamou você para salvar o mundo, ele disse. Eu respondi a ele: meu amigo, chamou sim. E é o que estou tentando fazer. Hoje aqui, Ele escolheu você. A escolha é sua. Será céu ou inferno? Será drogas ou Deus? Será Jesus ou Satanás? Ele escolheu você. O Deus de nossos pais escolheu você. Curve a cabeça, por favor. Pai Celestial, eu anunciei a Tua palavra e agora te peço, no santo nome de Jesus, que Teu Espírito venha tomar aquilo que eu falei de maneira tão hesitante. Oh Deus, agora te peço que com Tua ajuda e Tua graça, uma grande convicção do Espírito Santo toque todas as pessoas aqui. Tu as escolheste, Senhor. Tu as escolheste. Queiram curvar a cabeça e fechar os olhos. E eu fiz o melhor que eu pude. Eu não conheço seu coração, sua vida, suas ambições, seus problemas, mas Deus conhece tudo. E peço que hoje você me ouça e os telespectadores me ouçam, porque Deus os escolheu. Ele o escolheu, amigo, para ser mais que um bêbado, um viciado qualquer. Escolheu você, jovem, para mais do que uma vida de dissipação, rejeição e rebelião. Escolheu você para grandes coisas. Quantos desse ginásio querem dizer:
Jimmy Swaggart, não estou vivendo certo, não estou no caminho certo, não estou fazendo o que Deus quer, tenho problemas em meu coração e preciso ajuda. Você quer orar por mim? Ore por mim. Vou pedir que todos fiquem de pé, por favor. Quero que venham enquanto eles cantam. Vou pedir que vocês olhem para mim por um momento. Os que estão assistindo na televisão, eu vou pedir que ouçam também com bastante atenção. Hoje, ao procurar dirigir-lhes estas palavras, meu coração se alegra, porque eu sei o que Deus tem para você se você entregar sua vida a Ele. Sei o que Ele fará por você. Eu sei o que Ele pode e o que Ele vai fazer. Procurei apresentá-lo, o Redentor. Quero que você o veja espiritualmente falando. Jesus, seu Salvador, seu Redentor. Ele o escolheu. Você não está aqui por acaso, está aqui com um propósito. Ouça-me. Deus escolheu você não para o inferno das drogas ou do álcool ou de um tormento mental. Ele escolheu você para as coisas mais elevadas. Hoje pode ser o grande dia da sua vida. O Deus de nossos pais escolheu você. Eu apresentei você a Ele, e por sua misericórdia vou guiar você ao trono da graça. Eu quero que você o aceite no coração. Ouvir falar dele não basta. Sentir sua presença é maravilhoso, mas não basta. Convide-o a entrar em seu coração para todo sempre. Esta decisão que está tomando, você nunca se arrependerá dela. O Deus de nossos pais escolheu você. Agora curve a cabeça, por favor. Feche os olhos. Vou fazer uma oração de confissão. Você não precisa fazê-la, ela não está nem na Bíblia nesses termos, mas eu vou dizer o que está na Bíblia quando orar. E eu quero que você a diga em voz alta, depois de mim, e creia nela de todo o seu coração. Esta é a sua hora, seu momento. Como Deus parou Paulo, Ele parou você. E Ele vai dar vida eterna a você. Vamos orar. Pai Celestial, venho a Ti em nome de Jesus. Estou cansado de pecar e do meu modo de viver. Quero algo melhor. Peço que Jesus entre no meu coração. E quero que Ele entre hoje. Limpe-me com Teu sangue de toda mancha. De acordo com Sua palavra, Romanos capítulo 10, com a boca eu confesso Jesus Cristo, e em meu coração eu creio que Deus ergueu Jesus dos mortos e Ele está vivo. Agora mesmo eu aceito aquele justo, aquele reto, Jesus Cristo, em meu coração. Vou viver para Ele, confiar nele e servi-lo, de acordo com a Sua palavra. Agora mesmo, neste momento, estou salvo. Aleluia!